Acredito que está gravando. Boa tarde a todos. Boa Professora tarde. Rosidelma, a senhora vai fazer uma breve apresentação da nossa palestrante hoje? Sim. Então, a palavra está com a senhora. Bem, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Rosidelma, na área de literatura. Dou aula no mestrado em letras, no curso de letras e literatura da Universidade Federal de Roraima. Primeiro, quero agradecer a professora Veridiana, o professor Francisco, do CAP, acho que a professora Cláudia, não sei se ela já entrou, a professora Maricélia Soares, que é do PIBID, a supervisora do PIBID, todos os professores envolvidos nessa proposta, nesse projeto do PIBID Letras, que tem como objetivo, né, um dos objetivos é trabalhar essas obras do vestibular, né, nas escolas públicas. Então, é com grande prazer que nós vamos desenvolver essa ação e em parceria também com a professora Veridiana, os alunos do CAP. Quero também agradecer aos alunos, todos os alunos do PIBID, aos alunos do CAP. Espero que essa tarde seja prazerosa, que vocês tirem as dúvidas, né? Porque é o primeiro vestibular da vida de vocês, né? Então, ficarem à vontade para fazer pergunta para a professora Ruth. Claro que a gente gostaria que fosse a pergunta do vestibular com a resposta. Essa é mais assim. Eu acho que a contribuição dela é uma leitura, uma análise da obra que ela fez, a pesquisa dela. Eu vou fazer uma breve pesquisa e partir direto para o assunto que é mais importante. Vou fazer aqui uma breve apresentação dela. A professora Ruth Fonseca Abecassis é graduada no curso de Letras, Língua Portuguesa e Literatura pela Universidade do Estado do Amazonas, onde ela tem vínculo. Realizou também a pesquisa, né, de pós-graduação pela Faculdade de Ciências de Venceslau Braz. Realizou o mestrado dela em Letras e Arte pela Universidade também do Estado do Amazonas. Inclusive, eu participei da banca de qualificação e da banca de defesa da professora Ruth, que fez uma brilhante defesa sobre a obra de Conceição Evaristo. Uma das pesquisas dela é intitulada Vozes que Ressoam no Teor Literário de Conceição Evaristo. O outro projeto da Ruth, sob a orientação da professora doutora Renata Beatriz Rolon, que foi minha colega de graduação lá em Mato Grosso e hoje é professora na Estadual do Amazonas, um dos projetos que ela desenvolveu sobre a obra de Conceição Evaristo foi a representatividade da mulher negra na literatura marginal de Conceição Evaristo. Além dessa produção dela sobre a Conceição Evaristo, ela está publicando no livro Literatura em Contexto, Africanidades, que é uma atividade que nós desenvolvemos no grupo de pesquisa aqui na UFRR, intitulado Africanidades, Literatura e Minorias Sociais. E o capítulo de livro que ela escreveu, e eu espero que a editora consiga entregar bem antes do vestibular, para disponibilizar o e-book, né, que é o link do livro, para download gratuito. O capítulo será intitulado Memórias e Oralidades em Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo. Eu penso assim, que até quando saiu a lista do vestibular da UFRR, até na lista teve um erro, né? Colocaram o Ponciá Vivêncio. Acho que não sei se é por conta da fonética, da oralidade, a gente acaba pronunciando errado, mas assim, já pode ser um pega, né? Vocês prestarem atenção no nome dos personagens. E depois a UFRR lançou uma retificação, né, corrigindo, né? Então, observar esses detalhezinhos, né, que podem cair, né? Uma perguntinha tão boba, mas errar o nome do personagem. Além disso, a professora Ruth, ela foi participante do projeto de iniciação à docência do PIBID, na época que ela foi aluna de graduação, teve experiência com ensino fundamental, com estágio supervisionado em projetos, todos esses projetos voltados para a área de literatura afro-brasileira. E aí eu não vou ficar aqui falando do currículo da professora Ruth,
né? Mas ela tem vários trabalhos, publicações, e o mais importante, que eu acho que todos os alunos estão esperando, é falar da obra do vestibular. Inclusive, não sei se vocês têm essa curiosidade de entrar o livro, eu acho em PDF, essa é a vantagem, né? Esse livro é bem fininho, um livro de bolsa até, da Conceição Evaristo. Essa é a vantagem do ensino remoto, muita gente consegue os livros em PDF, eu prefiro o livro impresso, né? Mas eu dei uma olhada lá na estande virtual, gente, eu achei por R$19,90 o livro. Mas depois eu olhei, tinha livro esse mesmo exemplar aqui, ó, de R$400. Eu imagino como que há pessoas, né, o livro usado. Por quê? Por conta do vestibular. Então, lançou o livro vestibular, nossa, o livro é caro. Fica parecendo a Copa do Mundo, né? A camiseta é R$19,90, mas na época da Copa vai ser 100 e a pessoa vai lá e paga. Então, essa é uma comparação tosca, mas eu acho que foi por causa do vestibular. Mas eu acredito que a professora Veridiana disponibilizou, além disso, ela disponibilizou a obra em PDF para vocês lerem. Que mais? Tem um vídeo da aluna Gisele. A Gisele, não sei se ela já entrou aí, fez um vídeo bem bacana, um resuminho da obra. E também a professora Maricélia, eu confundo os nomes. Ela fez, é porque nós não postamos ainda no canal, depois eu vou disponibilizar para a professora Veridiana. Ela fez um brilhante trabalho sobre Capitães de Areia. Os alunos fizeram na escola. Eu vou compartilhar. E a professora, aliás, a professora Cláudia, que orientou a Gisele fazer o vídeo do Ponciá Vicente, do PIBIT. E aí agora a professora Maricélia, do Capitães de Areia. E vai ficar faltando sobre a orientação do professor Francisco, aí do CAP, Ai, gente, me deu um branco agora. A obra do Cristino Apixana, A Boca da Noite. A aluna que ia fazer desistiu do PIBID, mas ela já encontrou alguém que vai fazer a gravação do livro, depois eu vou compartilhar. Então, a ideia é que nós socializemos essas experiências, essas leituras literárias, né, para ficar menos pressão no vestibular e no Enem que a gente tem que fazer, e vai dar tudo certo para todo mundo. E aí eu vou passar a palavra, então, se a professora Veridiana me permite, quiser passar a palavra mais para alguém, mas eu passo a palavra, então, para a professora Ruth, ela ficar à vontade, falar da obra, e a professora Veridiana fala da dinâmica que ela vai utilizar com você. Bom, obrigada, professora Rosidelma. Na verdade, boa tarde a todos, primeiramente. E, assim, é uma honra estar aqui hoje com vocês para compartilhar, na verdade, compartilhar conhecimento, né? Não é somente eu falar de uma obra, mas assim como eu aprendo, vocês também aprendem, então é um conjunto de conhecimentos repassados. Então, é uma honra estar aqui hoje, falar de uma obra que foi, assim, um objeto de pesquisa, né, na minha dissertação, um dos objetos, na verdade, que contribuiu muito aí para o meu amadurecimento intelectual, me ajudou bastante a entender essa escrita de Conceição Evaristo. Eu vou compartilhar com vocês o slide, para nós começarmos aí a falar um pouquinho sobre essa obra. Professora Ruth, depois se puder compartilhar com a professora Veridiana, com as professoras do PIBID, será muito importante, se puder compartilhar, né? Depois. Ok, não, tudo bem, eu posso compartilhar sim. Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Sim. Tudo tranquilo aí? Estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Está funcionando direitinho? Sim. Ok. Então, nós vamos falar aí sobre Ponciá Vicêncio, né, que é um resgate cultural e identitário afro-brasileiro. Então, eu trouxe esse tema porque tem tudo a ver com a obra. A verdade, essa obra ela é carregada de um resgate mesmo cultural, um resgate identitário, memória, cultura, né, afro-brasileira. Você percebe essa leitura dessa obra, ela é carregada disso. Então, a escritora soube desenvolver bem essa questão de valorização. E aí está aqui a nossa escritora, a Conceição Evaristo, que eu sou apaixonada pela sua produção literária, eu falo com amor, com carinho por ela, porque
eu realmente me encontrei a estudar Conceição Evaristo desde da graduação, conheci na graduação e aí tentei trazer para as pesquisas presentes. E aí trouxe aqui considerações iniciais, que vou falar um pouco, né, quem é Ponciá Vicêncio. Ela faz parte de uma construção literária de Conceição Evaristo. Então, a obra ela é sustentada pela memória e identidade dos negros, direcionada a partir da releitura da história dos descendentes dos povos escravizados no Brasil. Então, Conceição Evaristo, na verdade, ela faz uma reconstrução após o abolicionismo, após a escravatura, a partir disso, como é que se traz a vida dos negros a partir dessa libertação, podemos dizer assim. Que uma libertação é escondida, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a autora. Então, a escritora Maria da Conceição Evaristo de Brito, ela é uma das vozes negras com maior visibilidade no campo da literatura afro-brasileira e também no meio intelectual. Então, nós conhecemos Conceição Evaristo pelo vasto trabalho dela, tanto intelectual quanto literário. E aí ela é autora de poemas, contos, romances, artigos acadêmicos. Eu utilizei até bastante artigos dela, né, produções dela, acadêmica mesmo, na minha pesquisa. E aí a sua produção ela é construída através do enfrentamento das dificuldades vividas pela mulher negra. A gente entende que a base da escrita de Conceição Evaristo é a mulher negra. Então, a maioria das obras dela, ela sempre traz aí uma galeria de mulheres negras diferentes, em contextos diferentes, então você percebe isso que ela desenvolve a partir desse olhar feminino. E aí ela apoia as causas dos menos favorecidos, tudo direcionado por um olhar familiarizado acerca da sua afrodescendência. Então, na verdade, ela traz isso, as suas marcas identitárias, suas marcas de identidade afro-brasileira, e coloca isso na escrita. E aí ela desenvolve isso de uma forma fabulosa, essa produção que traz a mulher, né? Traz aí uma galeria de mulheres que vão contar suas histórias. E aí vamos para as informações sobre a obra. Então, Ponciá Vicêncio, ela foi publicada em 2003. É um romance que deu para Evaristo mais evidência como escritora. Então, a partir do momento que ela publica, na verdade, Ponciá Vicêncio, é que se dá uma valorização maior para ela como escritora, e aí chegando a ser traduzido para o inglês. Então, é uma obra aí muito renomeada, muito tem aí um poder, né, dentro da escrita de Conceição Evaristo. Então, a narrativa ela relata um drama de uma família remanescente de escravos, marcada por uma condição de excludência histórica no pós-abolicionismo no Brasil. Então, é uma narrativa que após essa escravidão, uma libertação que é uma libertação pós, né, o abolicionismo, a pós-escravatura, então é a partir disso que ela começa a desenvolver a história. E aí, na Concepção de Santana, 2015, ela fala que a obra ela constitui-se um fascinante material para o entendimento de questões relacionadas à identidade feminina afro-brasileira contemporânea e às interseções históricas, né, políticas, sociais decorrentes. Então, além de promover cogitações sobre o processo de exclusões dos afrodescendentes após a escravidão, ela aponta também para a possibilidade de superação a partir das indagações em conformismos e na busca de outros caminhos. Então, é uma obra que se inicia por resgate de uma memória, de uma lembrança, que não uma lembrança tão boa, né, que é o período de escravidão, e aí, através de um inconformismo, a personagem sai desse universo e tenta buscar novos caminhos. Então, ela faz exatamente isso nessa obra, a Conceição Evaristo. E aí eu trouxe um resumo aqui, mais ou menos, sobre essa estrutura da obra, que é o foco narrativo, né, que é a obra narrada em terceira pessoa, é um narrador onisciente, e é um espaço, não é um espaço fixo, né, porque a Ponciá, na verdade, ela tramita entre o presente, passado e futuro, e também, o momento ela está na fazenda, no lugar onde ela cresceu, nasceu, e depois ela está na cidade, e já no final ela retorna com a sua família, então você vê que há um movimento nesse espaço, também no tempo, né, que não há essa linearidade.
E aí a gente pode classificar como um presente que se configura em lembrar do passado, que exatamente é isso que ela trabalha, essa questão do presente, passado e o futuro, né? E aí ela tramita nesses momentos, nesses elementos, para compor a obra. Então, você percebe isso, e aí ela sempre volta a questionar o passado e vem para o futuro e para o presente. Então, há essa relação sempre ali desses elementos. E aí o enredo, a obra, ela narra, né, a vida de Ponciá Vicêncio, né, uma mulher negra, que desde a sua infância ela já sentia as marcas de um sistema que mata todos os dias. A gente sabe que quando se fala mata todos os dias, ele está dizendo questões diferentes de uma forma de exclusão, de silenciamento. Isso também é matar alguém, né? Então, são sentidos diferentes. E aí a família de Ponciá, ela mora numa vila do Vicêncio, no interior do Brasil. E aí essa família ela é composta pelo pai, a mãe, seu irmão, Luandi, e eles trabalhavam na agricultura, né, cultivavam para viver e sobreviver. Então, eles viviam numa fazenda, numa terra, ali numa cidadezinha interior, e possuía, na verdade... Oi? Eu vou fazer uma interferência. Ok. Rapidamente. A senhora está passando os slides? Tô passando. Para nós, está parado, está no primeiro slide. Sério? E eu já tô no terceiro. Tá, então, vamos tentar. A senhora poderia fechar a apresentação e compartilhar novamente? Tá. Isso, agora foi. Vamos lá, de novo. Pegou agora? Vamos Quando ver. acontecer, você me avisa que aí eu volto, tá? Ok. Desculpa a interferência, mas... Não, tudo bem. Ainda bem que você falou, porque senão eu ia continuar e não ia saber. Tá aparecendo agora? Tem que projetar novamente, que você tá. Vou voltar aqui. Uhum. Vamos ver. Pegou? Está indo. Funcionou? Foco narrativo. Isso. Agora, apareceu outro? Sim, agora tá no sexto slide. Tá no personagem? Não está avançando. Tá no sexto slide seu, no foco narrativo, espaço, tempo, enredo. Tá. Isso. E aí eu prossegui, foi para o personagem. Vocês visualizaram? Não. Aqui não muda. Fica sempre no mesmo, tá? No foco narrativo. Agora foi. Eu acho que se eu deixar assim, fica, né? Agora foi. Tá. Então, eu vou deixar assim, porque se eu for abrir a janela, ele para. Sim, dá para ver. Dá para visualizar? Dá. Sim. Tá, então vamos continuar. Só ver onde eu parei. Aqui, né? Sim. Então, eu estava explicando sobre o enredo da obra. E, então, continuando... Então, eles trabalhavam nessa terra, na verdade, uma terra que eles cultivavam, né, se alimentavam para sobreviver. Só que isso aí não trazia para Ponciá Vicêncio, a nossa personagem, satisfação. Então, ela lutava contra aquilo, sobre esse olhar de um lugar onde se ela lembrava de tudo. Seus pais são filhos, foram crianças que brincavam, seus pais eram escravos ainda. Né? O seu avô com o braço cotó também, que ali matou a sua avó, um suicídio, e depois ele tentou se cortar o braço por causa da escravidão. Então, essa obra ela carrega muitos fatores assim, extremamente que há de ser analisados e observados com um olhar mesmo de você entender essa história, essa trajetória pós a escravidão. E aí eu trouxe aqui alguns personagens principais, que é a Ponciá Vicêncio, né? A jovem negra, pobre, que depois da morte do pai, ela vai para a cidade grande. Então, ela não se conforma com aquela situação. E aí tem a mãe de Ponciá, que depois dos 2 filhos terem ido embora, ela viaja pelas vilas sem rumo até achar os seus filhos. E aí tem o marido de Ponciá, que também, quando ela chega na cidade, por um tempo, na cidade grande, ela acaba se relacionando, só que ele se torna uma pessoa agressiva, e aí ela tem até 7 abortos também. Então, é uma relação de conflito.
O irmão de Luandi, que depois de ver que a irmã havia ido embora, ela decide migrar para a Cidade Grande também, ele vai atrás da irmã. Tem o soldado Nestor, que é quem ajuda Luandi quando ele chega na Cidade Grande. A Nengua Caianda, que é a mulher negra que era rezadeira daquele lugar, na vila, né? E a Belisa, que era uma mulher negra que também foi para uma cidade grande, como várias outras histórias, com a intenção de trabalhar, de procurar algo melhor, mas infelizmente ela acaba morrendo, vira prostituta e depois ela acaba morrendo. E aí eu trouxe alguns aspectos do romance, que assim, é mais uma análise mais detalhada, mais profunda, né? Que é essa questão do resgate identitário mesmo, que é o foco. E eu trago um elemento muito importante, assim, presente mesmo na literatura afro-brasileira, que é a questão da memória. A partir da memória, a gente percebe a oralidade, da oralidade vem o resgate identitário, vem a questão da identidade. Então, é uma ligação aí entre os três. Então, a memória, o texto, ele revela os caminhos e andanças, os sonhos e os desencantos da protagonista. Então, você vai ver, desde o primeiro momento na obra, a Ponciá Vicêncio sempre se voltar às lembranças, sempre se voltar à memória, buscar na memória dela os momentos ali passados com a família, a sua infância, a juventude. Então, sempre perpassa por isso, pela memória da personagem. E aí vem aí, como eu disse, ela exibe, na verdade, seus afetos, desafetos, o desenvolvimento com a família, os amigos. Então, a personagem principal, ela está envolvida com um processo de rememoração. Então, ela volta sempre a buscar nas suas memórias, para que não haja esquecimento, que é exatamente isso que acontece na literatura brasileira, né? Sempre há um resgate, sempre ali há uma reconstrução e uma volta ao caminho para tentar reconstruir e trazer um fortalecimento da cultura afro-brasileira. Então, as lembranças da sua infância, da vaga relação que possuía com o pai, né, os rastros de instantes do avô, de quem se lembrava do braço potó, que está escrito no livro, e do seu avô, que ele mesmo se mutilou por causa da escravidão, e aí as longas horas com a mãe, tudo é transmitido de uma forma muito clara, né? Você consegue tramitar pela história de uma forma que a narradora lhe expõe a narrativa. Então, de acordo com Cesário, 2013, a resistência e memória compõem a trama de Ponciá. Então, em uma lembrança individual amparada pela coletividade. Então, você percebe que através de Ponciá, Conceição Evaristo, ela trabalha de uma forma individual na lembrança da Ponciá, mas é uma lembrança que alcança a coletividade, alcança os afrodescendentes, os negros, a comunidade negra, né? Então, você percebe que não é somente uma lembrança individual de Ponciá, é um conjunto, na verdade, da coletividade ali, de um resgate mesmo, que Evaristo faz. E aí, eu trouxe aqui uma citação, né, uma passagem da obra, que diz assim: quando Ponciá Vicêncio resolveu sair do povoado que nascera, a decisão chegou forte e repentina. Estava cansada de tudo ali, de trabalhar o barro com a mãe, de ir e vir às terras dos brancos e voltar de mãos vazias, de ver as terras dos negros cobertas de plantações, cuidada pelas mulheres e crianças, pois os homens gastavam a vida trabalhando na terra dos senhores, e depois a maior parte das colheitas serem entregues aos coronéis. Então, você percebe que nada mudou. Houve aí uma libertação, Evaristo explana isso, né? Houve o pós da escravidão, mas aí eles não tinham terra, não tinham para onde ir, continuar trabalhando, sendo escravizados pelos coronéis e pelos seus patrões. Então, dessa forma, é através da lembrança que Ponciá, ela reconstrói uma voz narrativa, né? Que possibilitando aí a visibilidade das suas problematizações, assim, a dos indivíduos revelados no texto. Então, você percebe que Evaristo, ela consegue inserir dentro da sua personagem uma história contundente, uma história que é tão verdadeira quanto ficcional, né? Porque é o pós, o que exatamente aconteceu. Então, quando Ponciá decide sair, é porque ela não aceita mais aquela situação, que é mesmo que se tivesse aprisionado.
E aí, conforme Santana, ele fala que as lembranças da protagonista são recordações subterrâneas da memória, então que aparecem associadas entre os sentimentos doloridos ou prazerosos, sendo saudosos ou revoltantes, em um movimento circular entre o presente, passado e o que há de vir. Então, sugere o ato de recordar, uma construção narrativa de forma não linear, mas em fragmentos que vão sendo registrados. Então, no raciocínio, né, da crítica, essa memória individual de Ponciá se estende como um fio condutor da enunciação coletiva do povo afrodescendente na diáspora negra. Então, valorizando um aspecto fundamental da cultura afro-brasileira, que é a oralidade. Então, você vê aí como é um fio condutor da memória com a oralidade. Então, esses elementos, eles são fundamentais para que haja um resgate. Então, é através das memórias que Evaristo constrói, traz, através da personagem, que, através dessas memórias, ela interliga com a oralidade, porque a partir do momento que ela relembra, ela traz isso para o seu presente, o passado, ela traz isso para o seu presente e explana isso de uma forma que ela resgata através da oralidade. Então, memória e oralidades, elas se conectam, porque elas constroem, na verdade, uma galeria de histórias e de um resgate identitário, porque é através disso que se vai construir o futuro, né? Se vai conhecer, na verdade, se vai contribuir para que haja uma construção da identidade do sujeito, do indivíduo. Então, é uma peça fundamental, principalmente dentro de uma cultura, a oralidade, porque ela perpassa de geração em geração. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o romance ele manifesta a continuação de transmissões orais, né, que é passado de pai para filho e assim, geração em geração. Então, na primeira página do livro, o texto ele perpassa pela lembrança do olhar ao arco-íris no céu. Então, a protagonista ela recorda o medo que tivera durante toda a infância. Então, ela acreditava que a menina, ao passar por debaixo do arco-íris, se tornaria menina. Então, aqui, nesse momento, logo no início do texto, né, você percebe aí a oralidade, porque ela conta uma história que vai se passar ela ouviu os seus antepassados contar e aquilo ela começou a contar também, traz para o presente algo que ela acreditava. E aí diz assim, ela ia buscar o barro na beira do rio e lá estava a cobra celeste bebendo água. Com passar para o outro lado, às vezes ficava horas e horas na beira do rio, esperando a colorida cobra do ar desaparecer. Que nada, o arco-íris era teimoso, dava uma aflição danada. Sabia que a mãe estava esperando por ela. Juntava então as saias entre as pernas, tapando o sexo, nenhum pulo, com a oração aos saltos, passava por debaixo do angorô. Aqui a gente já percebe o quê? Questão da crença, né? Que é muito presente também aí no resgate cultural de qualquer grupo que seja. No caso, a gente está falando dos afro-brasileiros. E aí, para Machado, então, fala que fala é o sopro que transforma. E realmente, se hoje nós sabemos muitas coisas e muitas informações sobre a cultura, sobre a religiosidade, sobre a crença, lendas, vem sempre dos nossos antepassados. Então, o que faz acontecer, o que preexiste em potência em cada movimento do universo. Então, o que significa que a memória das antigas culturas africanas tiveram suas transmissões continuadas em gerações através da oralidade. Então, Evaristo pontua isso muito bem na obra, que é a questão de resgatar isso, a questão da oralidade, e é exatamente o que ela faz, né? Ela, na sua produção, a escrevivência, que é um termo utilizado por ela, é isso, ela é transmitido para ela as histórias, né? Ela escuta, que é a oralidade, e aí, a partir disso, ela escreve. Então, é exatamente o que ela faz, ela resgata. Então, são
histórias que ela tenta resgatar que contribuem para o fortalecimento ou o crescimento, né, das identidades. E aí o ato de lembrar, de se fazer contar, sustenta as tradições, o conhecimento, princípios de valores familiares, dores, alegrias e outros. Então, esse ato que ela traz, essa questão de contar, da oralidade, de trazer essas histórias, né, de crença, como ela coloca dentro da própria narrativa, faz com que ela resgate isso. Então, resgatar uma cultura, uma crença através da oralidade. Isso aí é uma marca firmada mesmo na literatura afro-brasileira. Então, a lembrança do arco-íris, denominado Angorô, ele refere-se à importância de narradora em revelar, né, da narradora em revelar que a oralidade presente nos ancestrais africanos estava ligada à recordação individual da personagem. Então, nós vemos aí a crença, né, mais uma vez, firme na obra de Evaristo, aí nessa narrativa. Então, a palavra, a crença africana, é, na verdade, uma entidade conhecida no candomblé de Angola, Congo, como a cobra sagrada. Então, que surge na evaporação da água, por isso chama-se arco-íris. Então, conforme Cesário, a presença da crença africana na obra, o que ela transmite? Um processo educativo, né, profundamente ligado à história, à vida, à cultura de Ponciá. Então, você vê aí permanentemente elementos fundamentais da cultura afro-brasileira, africana, né, da crença. Então, isso contribui muito para que haja descoberta e para o fortalecimento de um grupo, do grupo da comunidade, né, africana, afro-brasileira. Então, é realmente um resgate que Evaristo faz. E você vê isso desde o início, quando ela trabalha a memória, e ela vem passo a passo. É uma construção que eu digo assim, tem algo, uma construção inerente, porque é uma construção que ela consegue trabalhar de forma muito, muito clara, bem imaginária, mas muito clara e verdadeira. Esses elementos trazendo da ficção, né? Misturando a ficção com a realidade. Então, a partir desse ponto, é notável marcas da oralidade na narrativa, com a intenção de vincular texto literário à identificação com a afrodescendência, uma vez que essa modalidade da linguagem simboliza tradições civilizatórias e culturais. Então, não somente a afro-brasileira, mas a questão da oralidade realmente é uma modalidade que se usa desde o princípio e é passado em geração, como já falei, e aí isso contribui muito para o fortalecimento de um grupo, porque você acaba conhecendo, né, a sua história, conhecendo os seus antepassados, conhecendo realmente a sua, vamos digamos assim, a sua família, né? A sua ancestralidade. Então, você acaba conhecendo um pouco mais, né? E fortalecendo, porque aí você, como Evaristo faz, ela trabalha com inconformismo, né? Ela trabalha com inconformismo e nada superficial, e nada raso, muito profundo. O que ela traz? Porque ela mistura essa ficção com a realidade. E aí, Evaristo, ao inserir a narrativa em um contexto histórico, determinando algumas práticas sociais e a visão de mundo da protagonista, ela favorece o reconhecimento de si e possibilita estratégia para um novo olhar da historiografia a partir da visão do próprio negro. Então, você vê a relação de Evaristo nessa obra, porque ela também ela traz marcas, né? Na verdade, a Evaristo, ela teve sempre essa preocupação de trabalhar essas questões dentro das suas obras, né? Nessa questão de resgatar mesmo, de trazer esses conflitos que são pertinentes até os dias atuais. Então, ela possibilita isso ao leitor. Vou beber uma água aqui. E aí ela desmistifica os estereótipos, né, visualizados pelos discursos coloniais. Então, conforme Cesário, a memória da escravidão reproduzida oralmente na narrativa, ela reivindica o quê? Uma identidade.
E realmente nós percebemos isso na obra. Então, quando você lê a obra com calma, analisando, quando nós lemos a Ponciá, você tem várias visões, vários entendimentos do que ela quer dizer para você, o que ela quer dizer para o leitor, né? Mas um ponto muito importante é sempre isso, essa questão de resgatar mesmo e reivindicar uma identidade, né? Então, embora a personagem não tenha nascido no período da escravidão, né, ela não nasceu, mas sim os pais e os avós, se sentia aprisionado, né, pelo contexto que se encontrava. Então, a convivência com a família e vizinhos, revelada através da lembrança de Ponciá, ela confirma, na verdade, o passado influenciou a sua existência. Então, a experiência do afro-brasileiro e suas transfigurações ficcional na história da protagonista possibilitam, né, colocar em questão outra forma de tentar explicar ou representar o cotidiano dos negros. E aí é importante salientar que a jornada em que a protagonista ela percorre não é apenas as fronteiras territoriais, porque a Ponciá, ela sai dos lugares, né? Ela sai de um lugar onde ela se sentia aprisionada, onde aquilo não é... Ela trabalha contra o inconformismo, ela não aceita aquela situação, né? E aí ela vai para outro lugar. E aí, a partir daquele lugar, ela começa a construir a sua história através da memória, das lembranças, né? Aí vem assim, mas principalmente, então, não é apenas as fronteiras territoriais, mas principalmente as fronteiras do tempo, para indicar que passado e presente e futuro são os elementos que curam o indivíduo ou podem simplesmente exterminá-lo. Então, pode, esses elementos, né, de voltar ao passado, de trazer para o presente, e aí trabalhar para que as influências disso se possam ver também no futuro, podem não ser bons, pode ser bom ou ruim, né? Então, dessa forma, a Ponciá Vicência, ela consegue conduzir o leitor a descobrir a personagem pelos sentidos e sentimentos, né? Uma escrita de dentro para fora, você realmente entra na história quando você começa a viajar. O interessante é que você não se perde na história, porque você começa a entender junto com Ponciá onde ela quer chegar, né? Então, com muitas qualidades, uma poesia lúcida, né, marcada pelas profundidades das palavras. Então, segundo Evaristo, escrever pode ser uma espécie de vingança. Talvez um desafio, aí, um modo de ferir o silêncio imposto ou ainda executar um gesto de teimosia na esperança, que é exatamente isso que ela faz com Ponciá. Então, quando você lê Ponciá, você vê uma história carregada de informações que aí você consegue acompanhar, mesmo que por muitos momentos, aparentemente, parece que ela está em um lugar, depois ela está em outro, mas sempre existe ali um fio condutor. E aí, considerações finais, eu trago aqui o livro Ponciá Vicência, na verdade, é um sentimento de etnicidade que atravessa a textualidade, na intenção de valorizar, identificar e mostrar a realidade que compõe as estruturas dos afrodescendentes. É muito importante nós conhecermos as nossas histórias, o nosso passado, a nossa ancestralidade, para que nós possamos, e para que isso contribua para as nossas identidades, né? Então, que aí fala, né, que isso contribui, né, porque o sistema opressor, ele sempre, por causa disso, sempre aí marginalizou, principalmente a comunidade. Então, assim, a obra é uma produção que recupera a memória social e as suas diferentes formações, né, disparando, assim, novos efeitos de sentido e reorganização cultural. Então, o resgate cultural que Evaristo faz através da memória, oralidade e identidade são marcas fundamentais e eixos que se encaixam no fortalecimento de suas histórias, porque ela permite aos grupos reconstituir e reconhecer suas identidades. Porque, então, essas três questões, esses três elementos, eles são fundamentais numa obra, no texto, né? Principalmente, você até percebe também em textos intelectuais, artigos, estudos, essas questões muito presentes na escrita de literatura afro-brasileira. São marcas que identificam mesmo a literatura afro-brasileira.
Então, é exatamente isso que a Evaristo faz na sua obra, em outras também, ela sempre traz questões que envolvam isso, porque é uma marca que precisa ser sempre resgatada, sempre trabalhada, para que haja esse fortalecimento de sua história. E aí eu trago uma frase que eu até utilizei na minha dissertação, que eu gosto muito, que as mulheres se identificam, né? Que ela diz assim: o meu texto é um lugar onde as mulheres se sentem em casa, porque muitas histórias que Evaristo construiu são histórias reais, né? Histórias que são de mulheres reais, mulheres que vivenciam o racismo, a violência, o silenciamento. Então, ela traz isso dentro da sua obra. Eu trouxe algumas referências que eu utilizei para esse estudo. Então, é isso. Gostaria de agradecer a fala da professora Ruth. E estudante... Oi? Só peço desculpa, né, na questão do slide aí, que não consegui compartilhar com todos. Não tem problema, acontece. Estudantes de todos os colégios que estão presentes conosco, e tem gente chegando, nós vamos abrir para perguntas. Se vocês podem levantar a mãozinha para fazer alguma pergunta para a professora, ou colocar no chat. Eu posso fazer esse papel de porta-voz por vocês. Sempre digo para os meus alunos que a minha pergunta pode ser a pergunta que o colega tem vergonha de fazer, então é sempre importante que nós aproveitemos esses espaços para conversar com a Prof. Ruth, que trouxe aí tantos conhecimentos hoje sobre uma obra que vem para o vestibular, né? Então, os alunos que estão inscritos no vestibular têm uma responsabilidade com a leitura desta obra. As demais professoras gostariam de... Eu acho que os alunos estão se organizando. Eles podem perguntar, abrir a câmera, levantar a mãozinha ou escrever no chat, né? Mas eu queria parabenizar a professora Ruth, o trabalho dela é brilhante, né? Tomara que tenha esse artigo aí para contribuir depois, escrito. Aí eu gosto muito dessa frase que você finalizou aí, o texto da Conceição Evaristo, né? O meu texto é um lugar onde as mulheres se sentem em casa. Porque, veja bem, toda a escritura dela, acho que é um perfil da Conceição Evaristo, né? Tudo isso que você falou sobre a questão da oralidade, das memórias, da africanidade, do resgate cultural identitário das religiões de matriz africana. Mas uma das qualidades da Conceição Evaristo é dar voz a essas mulheres através dessa reescritura, né? Veja bem, ela ouve as narrativas, as histórias, e vai contando, né? Vai formando esse tecido dentro do romance, né? São várias histórias. E mais bonito na obra dela é que essas mulheres, elas têm a resistência, elas são esse símbolo da africanidade, que é a resistência não no sentido de sentir a dor e se calar e se contentar. Não, elas vão em busca daqueles objetivos, ela vai... Né, a Ponciá, né, a personagem, ela não se conforma, por exemplo, com a violência do marido. Então, ela vai de uma cidade para outra, ela tenta, né, através dessa oralidade, ela tenta estudar, só que depois ela sente uma certa revolta, né? Depois eu fiquei aqui abrindo o romance e vi que lá na página 90, ela fica inconformada, né? O que adiantou ela estudar? A personagem, que adiantou ela estudar, porque ela foi resgatando várias histórias, né? Decorou as notícias dos jornais, do menino que morria afogado na fossa, sempre de violência, olha só. É o pedreiro que mata a mulher com 15 facadas. Então, são outros, além da narrativa, da oralidade, tem o resgate das notícias que vão entrelaçando dentro do romance. Outras histórias, mulher de deputado presa por atentado ao pudor. Então, você vê vários tipos de violência. Desvio de verba na prefeitura. São essas narrativas que ela vai colhendo no jornal e trazendo. E ela chega a questionar. Então, o que adiantou
ela estudar tanto, ela queria tanto aprender a ler e não ser aquela mulher subalterna, aquela mulher invisível, e ela só via notícia ruim, só via violência, só notícias maléficas, né? E ela traz isso, mas misturando outros gêneros do romance. Eu acredito que é muito importante os alunos atentarem para isso, né? Essas questões. Não apesar de ser um romance, mas há outros gêneros misturados no texto. Outra coisa que a professora falou aí, que eu acredito que vocês têm que anotar, e depois acho que ela vai compartilhar os slides, tá tudo separadinho lá, o enredo, né? A gente gosta disso, né, professora Viridiana? O enredo, os personagens, o tempo. Então, assim, não é uma narrativa em primeira pessoa, né? Mas é uma narrativa que ela não se prende ali no tempo cronológico, ela vai no passado, né, no resgate da memória, no presente, no futuro, no aqui, no agora. Então, sempre como a professora Viridiana bem apresentou, ou a professora Ruth bem apresentou, esse resgate do tempo, né? Ela está em todo lugar na narrativa. Então, prestar atenção nesses detalhezinhos aí. Outra coisa que eu queria falar, chamar atenção dentro da obra, que inclusive, eu não me lembro se foi em 2018, que teve um tema, acho que foi 2018, teve um tema de redação no vestibular, no Enem, o Enem é dia 21 agora, né? Os alunos devem estar preocupados, sabe? Não se preocupe com o Enem, só no vestibular. O tema era a intolerância religiosa. E eu lembro que eu participei das correções, eu tive acesso às redações na época do Enem, e aí os alunos escreviam assim: devemos respeitar todas as religiões, porque o importante é o contato com o cosmos, com a religiosidade, com a fé, o importante é Deus, tá? Exceto, aí eu lembro até hoje, exceto aquelas religiões que não fala de Deus, as religiões que fazem o mal, do candomblé, ainda citou o candomblé, ou seja, você tem que tomar cuidado que às vezes uma expressãozinha que vocês utilizam exclui o aluno do vestibular, exclui o aluno desse processo seletivo, seja no Enem, seja no vestibular. Porque se o tema é intolerância religiosa e a pessoa vai lá e diz que essas religiões não devem ser respeitadas, então ele já anulou essa redação, ele fugiu desse tema, sendo intolerante. E esse livro da Conceição Evaristo aqui, também, como a professora Ruth apresentou, ele traz aí, através dessa figura da crença, né, do mito, do arco-íris, da cobra, dessas expressões africanas, ela traz esse contato com essas religiões de matriz africana que também devem ser respeitadas. Isso aqui, quando a gente fala respeitar a religião, a gente está do respeito à diversidade, do respeito à cultura afro, né? Independente da fé da pessoa, ou da não fé, ou da pessoa ser ateu, ou ser cristão, ou ser católico, ou ser umbanda, ou ser do candomblé. É o respeito a essa diversidade que é cultural. Então, atentar para esses detalhes dentro da obra, que pode ser uma das questões, assim, tanto de interpretação de texto, como também de uma direção para um tema da redação, seja de tolerância, seja de respeito à diversidade, à identidade, à religião, seja também um tema de violência contra a mulher, já que é um tema bastante recorrente, né, em todas as discussões aí nas redes sociais. Então, comece a pesquisar sobre esses discursos. O professor, como é o nome dele? O professor Marcos Vinícius, ele trabalhou aí sobre um tema que ele trabalhou bastante, bem bacana, sobre a violência contra a mulher no Brasil, né? Da cultura do cancelamento, silenciamento. Então, essas obras, preste bem atenção, que essas obras, elas todas, não só essa, como lá em Capitães de Areia, né? Sobre essas questões raciais, da negritude, do racismo, dessa exclusão de minorias, né? Dessa diferença entre negros e brancos. Comece a pesquisar, além da obra, pesquisar outros temas, assim, que poderia ser uma das possibilidades, né, de redação, interpretação no vestibular. São dicas, né? Não estou dizendo que serão, né? E prestar atenção na hora de escrever e não contradizer ao tema, né? Defende um tema e fala mal do próprio tema. É isso, gente. Aí vocês vão perguntando aí,
professora Veridiana que sabe conduzir melhor os alunos aí, as outras professoras que estão aí, não sei. Eles ficam com vergonha de perguntar, né? São tímidos. Na cidade são tímidos. Os meus também são assim. Um aluno perguntou aqui se, então, acho que relacionado àquele equívoco que houve, né, com o nome da obra, se Ponciá Vicêncio tem algum significado. Bom, achei até interessante, bom ele ter colocado isso para lembrarmos de algo que eu até deixei de fora da análise, mas eu fiz na minha outra análise, na pesquisa. Sobre essa questão, principalmente do sobrenome Vicêncio, vem, na verdade, do senhor Vicêncio, que é o patrão, né, dono ali das terras, e aí ela tem até uma revolta, quando ela vai assinar, ela não quer assinar Vicêncio, por causa disso, né? Então, essa questão da ligação de posse, de tomar posse, né, de ser dono, como era, né, na escravidão, dono do escravo, do negro, e aí ela recebe esse sobrenome, mas que ela recusa, né, ela recusa assinar. Então, ela traz essa questão de não aceitar, de recusar mesmo essa questão de alguém tomar posse. Não existe isso nessa questão que quando Evaristo traz. Então, ela quebra essa condição, né, de dono, de posse. A partir do momento que ela não quer aceitar assinar o nome dela com esse sobrenome que não é dela, na verdade, é do dono das terras, do senhor Vicêncio, que era o dono que era o que comprava os escravos, seus avós, né? Então, ela não aceita isso. Então, tem mais ou menos essa questão dessa ligação. Agora, o significado Ponciá é algo que eu não trabalhei, mas trabalhei só o sobrenome. Mas aí poderia pesquisar mais sobre isso. Mas eu acredito que responde, sim, a questão que o aluno fez, e é muito interessante pela questão até da nomenclatura brasileira, de onde vêm os sobrenomes, né? E saber que isso perpetua após a libertação dos escravos, que é o nome dado pelo patrão, né? Então, você absorve esse sobrenome. É engraçado que até a vila, né? A vila, o lugar, tem o sobrenome. Tudo. Porque, na verdade, ele era o dono, né, das terras ali, dono daquela vila. Então, eles só herdaram porque eles não tinham para onde ir. Exatamente isso é a história, né? Então, eles moram naquele lugar, mas não é exatamente seu, porque existe um dono. Até o nome da vila é do próprio dono, né? O patrão deles. Ex-patrão, podemos dizer assim também. E, dando continuidade à fala da professora Ruth, da Rosidelma, eu estou substituindo aqui a professora Cláudia, que ela pediu para eu participar também. Obrigada. Meu nome é Adriana, sou da Carlos Drummond de Andrade, e eu achei super interessante o livro. A leitura é bem cabível, principalmente hoje, porque, assim, domingo vai acontecer o Enem, não é? Sábado também a gente tem aquela comemoração do Dia da Consciência Negra, e é bom esse livro para refrescar a memória dos jovens, que a gente está vivendo, a gente vê nas televisões, assiste constantemente essas aberrações que as mulheres vivem, esse desprezo, né? E serve para cada um dos jovens acordar para essa situação. E esse livro, ele é muito chamativo, ele acorda para que a gente deixe de ser enganada, como a personagem principal do livro, no período que ela foi casada, que ela vivia com aquele homem, ela era muito deprimida, não tinha interesse, não tinha vontade de fazer nada, e ela mesmo tinha nojo daquela sujeira que ela deixava, mas por quê? Tanta tristeza, tanta coisa ruim que ela via. Ela começou a ler. O pai dela aprendeu as letras, né? Não conseguia ler. E ela aprendeu as letras e aprendeu a ler. E tinha hora que ficava assim, de mãos atadas, porque não conseguia fazer nada. Mas, mesmo assim, ela não deixou a coisa ficar parada. Ela foi embora, ela lutou numa cidade grande para conseguir alguma coisa, né? E a gente vê que... Aí, isso, como a professora falou, até anotei aqui,
quando ela fala da questão do inconformismo, inconformada com toda a situação, de não poder fazer nada, mas ao mesmo tempo lutando de uma forma ou de outra para melhorar, né, a situação da família. Foi embora, não levou a mãe nem o irmão, mas eu acho que a intenção dela era de mais tarde buscá-la, e ele sentindo sozinho, foram também para poder ver se conseguia alguma coisa, né? E a história é muito bonita, muito linda, e é o que a gente precisa levantar as mãos e ir à luta, né? Junto com essa personagem principal, a Ponciá. Então é isso, professora. Obrigada pelas considerações, professora Adriana. Mais algum estudante, professor que queira contribuir com a aula de hoje? Alguma pergunta? Tem alunos da residência pedagógica, do estágio aí? Estão sabendo tudo. Oi, eu sou a professora Maricélia, da Escola Tancredo Neves, e tem uma aluna que quer fazer uma pergunta, mas ela está com vergonha, então ela passou para mim, eu vou tentar transmitir aqui o que ela quer saber. Ela fala o seguinte, professora, essa obra aí, ela pode ser considerada bem atual, porque apesar dela falar de um tempo antigo, são os mesmos problemas que a gente enfrenta atualmente. Então, eu queria que ela falasse um pouco a respeito do que ela tem de atual, de acordo com a realidade que nós vivemos. É isso que ela quer saber, mais ou menos. E só para complementar essa pergunta, as temáticas possíveis dentro da obra também. Ah, sim. Então, ela é muito atual, essa obra, apesar de ser uma história levada para, assim, após o abolicionismo, mas ela é muito atual. Ela traz a questão da violência, como muito bem falou a professora Adriana, né? Essa questão da violência traz muito bem isso, porque ela coloca os dois personagens, ela constrói dois personagens também na cidade, né? E aí eles encontram dificuldade, porque eles vêm do interior, né? Tanto Ponciá, depois o irmão, e aí ela não consegue de início um emprego, ela dorme na rua, ela assim, toda uma dificuldade muito grande até ela conseguir um emprego. Depois desse emprego, ela conseguir um dinheiro para construir o seu barraco, vai morar na favela, que é exatamente o que aconteceu com muitos negros, ou alguém que quando sai da sua terra, do interior, vai para uma cidade grande, a dificuldade é grande, então ela começa a construir uma vida fora, né, daquele seu território, e aí encontra muita dificuldade. E, principalmente, tem uma questão muito importante na história, que é o aborto. Né? Ela cometeu 7 abortos, né? Foram 7. Então, mas porque ela quis? Exatamente não. Toda a questão estrutural estava em torno dela. A violência do próprio marido, no início, era um marido carinhoso, afetivo. Depois, o que ele se torna? Uma pessoa agressiva. E aí, o que acontece? O que não deixa ela ficar louca, lá no livro fala, o que não permite ela se entregar à loucura, porque ela não tem prazer mais na vida, são as memórias. Então, você percebe aí que a memória, a história dela faz com que ela não se entregue totalmente à loucura. Então, podemos ser trabalhado aí a violência, né? A violência física, psíquica, o mais que nós podemos trabalhar. Então, são várias, né? Tanto do marido, essa questão de superioridade, e também com a própria outra personagem, que ela veio para a cidade também e virou prostituta, e foi morta pelo homem que como é que eu posso chamar? Cafetão, né? Pode ser chamado de cafetão, que era alguém que estava superior dela, então ele mata também essa personagem, que era uma mulher negra, quando ela chega na cidade. Então, você vê aí essa questão de diferença, né? De classe, diferença de tanto da mulher quanto a questão dessas violências, esses tipos de violência física e psíquica, e também esse resgate que ela faz. Então, são temáticas que você pode ser trabalhada, e
assim, você lendo o livro, você consegue perceber também outros temas que você pode ser trabalhado nos dias atuais. Mas o que eu vejo de forma geral, essa questão da violência e tanto dar voz, como bem a professora Rosidelma falou, voz às mulheres, né? Ela faz isso muito bem, essa questão da subalternidade, que a própria Spivak fala sobre essa questão, né? E aí ela dá a oportunidade de se trabalhar dessa subalternidade dessas mulheres que estão no silenciamento, estão excluídas, e ela pega essas mulheres e ela dá a oportunidade de se contar a própria história delas. Mas exatamente eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu acredito que seja isso. Esses temas aí que pode ser trabalhado também. Se alguém tiver mais alguma ideia, pode acrescentar, professora Rosidelma. Conhece muito bem a obra também. Tem um comentário ali da Amanda de Almeida, não sei se é de qual escola, se é de qual das 3 escolas, mas ela faz um comentário bem pertinente sobre o apagamento da cultura negra, né? Essa questão do sobrenome. Então, a partir do momento que o Senhor dá nome a essas terras, às posses, ao próprio nome das pessoas, né, Vicêncio, como uma marca identitária, ele revela essa posse, né, de negros, né, apesar de ser uma obra de abolição, mas a escravidão está lá, né, o trabalho análogo à escravidão, a posse desses negros. Então, não deixa de ser o que ela está comentando lá no chat, esse apagamento dessa identidade, né? O que é a identidade? O nome revela a identidade. Então, esse apagamento, silenciamento, esse não dar voz e de marcar, né, o território dele, como a professora Ruth defendeu lá na dissertação dela, né? Ele impõe o território a partir da posse dessas terras, do lugar, do espaço onde esses personagens circulam, mas também no nome dessas pessoas, e com isso vai distanciando essa família Vicêncio, né? Acredito eu. Uma das possibilidades de leitura. Mas o Matheus também perguntou aí sobre... O Matheus, ele tinha perguntado sobre as possibilidades temáticas da obra. Acho que são várias, né? Sobre a cultura afro, da religião de candomblé, memória desses povos africanos, a violência contra a mulher, que é bem marcada dentro da obra, né? Bem significativa. Eu penso assim, que uma das dicas é essa pergunta do Matheus, é fazer um levantamento dos temas dessas obras e pensar que as possibilidades de redação também estão ligadas às obras. Cultura afro, cultura indígena, já que nós temos aqui uma obra afro-brasileira e temos também um livro literatura indígena dentro do vestibular. Então, algo assim, voltada para o tema do racismo, exclusão, minorias, combate à violência contra a mulher, eu acho que já foi trabalhado no colégio de aplicação, nas outras escolas. Eu acho que vocês estão preparados, vamos pensar assim. E ter o conhecimento dessas obras, né, saber que não só questões podem partir delas, mas que vocês podem se apropriar dessas obras para trazerem como exemplos dentro das redações de vocês. Isso também. Né? Porque a literatura, ela tem também essa questão de acompanhar a sociedade em que se produz. Como vocês mesmos observaram agora, é uma obra que trata do final ali da escravidão, mas nós conseguimos nos apropriar de muitos temas que continuam sendo um problema social, né, no Brasil atualmente. Então, vocês têm que ter essa maturidade de saber que a literatura vai muito além, vocês podem se apropriar dela, né, e dessas questões sociais que aparecem nas obras para fundamentar os textos de vocês dentro dos vestibulares, né, das redações, dissertações. Ok? Exatamente. Lembra do vestibular passado? Eu lembro não, né, que eles não prestaram, mas eu lembro que o tema era... Um dos temas era Covid, né? Só tinha isso na vida, né? Covid. E o outro tema junto da Covid era
era a saúde pública, né, Covid, e a outra era sobre o trabalho análogo à escravidão, porque era o tema que, assim, foi, acho que não sei se vocês viram a notícia, da mulher que ficou 19 anos, né, sendo escravizada, trabalhando como empregada doméstica, sem oportunidade de estudar, ela perdeu toda a história, perdeu a filha, perdeu a família, sendo escravizada por famílias, né, e isso foi para a mídia. Então, assim, é um tema que, por exemplo, se fosse agora, né, trabalho análogo à escravidão, apesar da escravidão ter acabado, né, entre aspas, mas ainda vivenciando, como a professora Veridiana falou, vivenciando esses problemas sociais, né, de pessoas à margem, sempre observe assim que a dica, né, mulheres negras, indígenas, que são vítimas desse trabalho ainda escravocrata, trabalho análogo à escravidão. E é isso que a professora Vidiana falou, endossa as palavras dela, fazer essa relação, trazer exemplos de obras, não só dessas obras do vestibular, mas de outras obras que vocês leram ao longo da vida, aí no Capio, no Tancredo Neves, ou leu por bel prazer. Sempre aproveitar isso, porque enriquece o texto, a redação de vocês. Né? A argumentação, vamos dizer. E também é importante, acho que é uma relação que vocês podem fazer, que é uma mulher negra escrevendo uma história, né, sobre memórias. E lembrar que a nossa história ela é construída a partir do olhar do homem branco sobre a história do homem branco, e que existe sim um apagamento cultural e histórico, e o quanto as memórias das pessoas, né, e dessas gerações que vão passando, que vão contando, o quanto essas memórias são importantes até para a própria redação da história do povo negro no Brasil, né, que reflete muito hoje no que nós vivemos culturalmente, nos nossos desafios, né? Acho que até havia comentado com eles que a própria Conceição Evaristo havia se candidatado a uma cadeira, né, na ABL, foi rejeitada. Daí a gente teve semana passada Fernanda Montenegro, uma mulher branca, num lugar social diferente, né, sendo aprovada ali com, digamos, louvor. Então, o que isso ainda diz sobre a nossa sociedade? Né? Não é também querer falar sobre o merecimento ou desmerecimento da Fernanda Montenegro, né? Ela tem sua história, mas nós conseguirmos olhar quem são os nossos representantes hoje, quem são os nossos escritores, quem nós lemos atualmente, né? E isso, Gilberto Gil, eu trouxe mais a Fernanda por ser mulher, né? Então, comparando a essa questão. Gilberto Gil também, ele é negro, mas é homem, né? A gente também tem uma outra construção social aí sobre o feminino e o masculino no Brasil, né? A gente tem um olhar mais bem construído sobre o homem, e as mulheres ainda estão ocupando seus lugares, principalmente de poder, por assim dizer, né? Porque a Academia Brasileira de Letras é um lugar de cultura, de poder e de, né, empoderamento, digamos assim, e ver, né, nós conseguirmos analisar quem são as pessoas que estão lá, como que elas se colocam, como que elas chegam nesses lugares. Então, são todas relações que nós podemos fazer enquanto leitores do mundo, e não apenas das obras, né? Saber quem as escreveu é importante, saber essa história e essa construção social e histórica que se faz a partir das obras. Acredito que tenha muito disso. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Depois chove de pergunta lá no privado. No chat sobre a objetificação da mulher, acho que é isso, quis dizer isso, né? Da mulher. Uhum. Mulher objeto. É que a Amanda fez aquela questão sobre o apagamento da cultura negra, né? A questão do nome. Então, ela pergunta se a questão do sobrenome, ela pensou que poderia estar relacionado à objetificação da mulher e não só ao apagamento da cultura negra.
talvez, essa apropriação do nome do senhor tem alguma coisa a ver com a objetificação da mulher ou vai muito mais para um... Bom, eu acho que vai além, né? Vai muito mais. Eu acredito que sim, porque é um sobrenome que vem de um homem, né? Em questão de um homem de poder, e acredito branco, e representa aí toda essa questão mesmo da escravidão, principalmente, naquele período que se passa, né? Da mãe passa para a filha. Então, eu acredito, muito além disso, essa questão de apagamento, né? E aí vem essa recusa dela em não aceitar isso, porque não é só um nome, é o que carrega por trás desse sobrenome, né? E aí Evaristo faz essa decisão da personagem, ela cria essa decisão da personagem e realmente não aceitar isso, pela questão de trazer o que há por trás de todo esse sobrenome, né? De toda a história que há por trás. Então, eu acredito que vai muito além disso. Tem alguém, acho que estou olhando aqui nos nomes, nossa, eu estou sem óculos. Acho que a Gisele, a que gravou o vídeo lá, que eu compartilhei com as escolas, no CAP, né? A Gisele, acho que queria falar, não sei se ela está aqui, dar um depoimento, fazer pergunta, tirar dúvida. Gisele, está aí? Pode falar. Oi, professora, boa tarde. Ah, sim. A Gisele é que gravou, vocês não querem ver a Gisele, vocês só viram a Gisele no vídeo, né? Ela é do PIBIT. Então, em relação eu tenho uma pergunta para a Veridiana, né? Eu não sei se ela já ouviu falar, mas dentro dos estudos, né? Dentro do movimento negro, assim, se discute muito essa questão da solidão. E a Ponciar retrata exatamente esse aspecto, né? Da falta do senso de pertencimento da população negra, né? Que ela diz em alguns trechos da poesia que ela carrega correntes que até hoje estão nelas, e isso se deve muito ao apagamento da cultura negra, entendeu? A questão da solidão da mulher negra, que é discutido dentro inclusive tem uma tese da socióloga Ana Cláudia Pacheco, que ela faz esse recorte muito bem, e traz também uma das contradições que existe no estado da Bahia, que foi onde ela fez a pesquisa dela, que mesmo a Bahia sendo a terceira maior cidade, né, que tem descendentes de fora da África, ainda atravessa esse apagamento, assim. E aí eu queria saber de você quais são as suas opiniões em relação a esse assunto em específico, né, a questão da objetificação e da solidão da mulher negra. Acho que é para a professora Ruth essa pergunta. Vou lhe passar a palavra, prof. Ruth. O áudio. Seu áudio está fechado, prof. Ruth. Só repete para mim a pergunta, porque aqui a gente vai dar um temporal e tá assim... Ah, sim. Quais são as concepções de vocês, quais são as opiniões de vocês enquanto pesquisadora, né, dessa problemática que atravessa o cotidiano das mulheres negras? A questão da solidão e desse apagamento da cultura mesmo. Na verdade, isso aí acarreta há muitos anos, né? Bem como você deu o exemplo da Bahia, né? Então, é um trabalho a ser feito, na verdade, continuamente, porque quando é trabalhado isso de uma forma, principalmente na pesquisa, para que tenha que se dê a voz, né? Esse amplamento da pesquisa e que se trabalhe mais isso, você percebe que sempre há um retrocesso, principalmente no período que nós estamos vivendo agora, né? Então, quando a mulher começa a tomar o seu espaço, principalmente a mulher negra,
e sempre parece um passo atrás, é um passo à frente e um passo atrás. O que é percebido, principalmente nas pesquisas, apesar do número de pesquisas ser muito grande, mas existe essa solidão, né, como você bem colocado, e eu trago essa questão do silenciamento, né, e aí você vê até mesmo nos estudos em escritoras negras, eu trago esse quadro também, porque você vê pouco ainda essa valorização, esse enaltecimento da mulher negra em todos os aspectos, né, sociais, educacionais, de meios e intelectuais. Você ainda vê esse passo atrás que se dá. Eu percebo mais ou menos isso. Sempre que se há um avanço, sempre há um passo atrás. Então, ainda é muito para ser feito, né? Ainda é muito para ser colocado, ainda é muito... Nos estudos que nós fazemos em torno disso, das histórias da mulher negra, em todos os meios, você percebe que ainda há muito que ser feito, mas, infelizmente, sempre sempre digo, existe, quando Ponciara se sente presa, ainda acorrentada, significa exatamente que os meios de prisão, eles só mudaram, na verdade, né? De escravidão, de aprisionamentos, eles só mudaram, mas aí ainda existe, ainda continuam aí presente de uma forma muito escondida, e aí há uma dificuldade muito grande da mulher aí trazer mais abertura ainda. Então, existe muito ainda, há muito que se fazer. Eu acredito que eu respondi mais ou menos a sua pergunta. Porque se pensar nisso é algo assim muito grande. Você começa a trazer realmente os estudos e há questões mesmo que precisam ser avaliadas. E aí você colocou bem, você trouxe muito bem, você colocou muito bem essa questão da Bahia mesmo, né? Você vê esse silenciamento, esse apagamento, e num lugar que se poderia ter uma floragem maior, né? E você não vê tanto isso. Certinho, obrigada pelo esclarecimento. Nada. Sobre esse silenciamento... Ai, ficou um silêncio agora, né? Pois O silenciamento na obra da Conceição Evaristo, acho que é um dos temas bem recorrentes. Todas as obras, os contos dela, a mulher, a Gisele perguntou, né, sobre a solidão da mulher negra, mas, na verdade, a solidão não só da mulher negra, mas das mulheres que sofrem violência, que criam os seus filhos sozinhas, que isso é uma questão social de muito tempo, né, mas que essas mulheres conquistam os seus espaços, os seus lugares de poder, o lugar de fala, elas não são mais essas mulheres, vamos dizer, subalternas, mulheres submissas, como foram ensinado a elas, mas assim, a solidão de muitas e muitas mulheres brasileiras, de muitas Anas e Marias, que exerce o papel de pai e de mãe ao mesmo tempo, assim como a Ponciá, depois da violência sofrida tantos anos do marido, né, dos abortos, então acaba que ela se adere a essa solidão, mas não a solidão da mulher, né? Ela conquista esse espaço dela de identidade a partir do momento que ela aprende a ler e escrever, que ela não se cala, que ela não fica só no seu lugarzinho, né? Mas ela sai de um lugar para o outro em busca de conhecimento, em busca de melhores condições de vida. Então, não há um silenciamento de fato, assim. Ela é silenciada e ela está lá no canto, submissa e subalterna. Ela reivindica os seus direitos, né? É bem diferente de estar silenciada e não ter voz. Eu acho que vou ficar em silêncio agora, falar não. Talvez seja mais sobre a conquista da individualidade dela, né? Desse lugar de individualidade, não necessariamente de silenciamento. Uhum. Mais alguém, pessoal? Os professores, os alunos?
E é legal que esses livros são bem fininhos, né? Como a gente... Ai, será que o livro é muito grosso? Quando a gente ia prestar vestibular no nosso tempo, eram 20 obras, aí estava lá, ó, Sagarana Guimarães Rosa, 20 contos de Machado de Assis. Ai, e aquele... Nossa, mas esse livro é grosso, dá vontade nem de ler o livro, né? Era muita obra. Agora são 3 obras, todas, acho... Não, falando quantidade de páginas, é o Capitã de Areia, né? Esse livro aqui a gente lê acho que em 2 dias, né? O do Cristina Opchana lê assim em 2 horas. Mas é diferente de ler, degustar, interpretar, entender, compreender. O seu áudio está fechado, professora Adriana. Esse livro, a linguagem é bem fácil, é bem convidativa. Parece que, assim, eu estava lendo, quando a professora Cláudia mandou para mim, quanto mais eu lia, mais eu tinha vontade de conhecer mais a história. Eu não vou parar mais, não. Eu sei que eu passei uma tarde todinha e no final da noite eu consegui ler. Aí, quando foi outro dia, comecei a ler, página por página, fiquei refletindo. Eu digo, ai, meu Deus, eu gostaria que os meus alunos fizessem dessa forma, tivessem tanto interesse. Até ficava mandando mensagem para os meus alunos no privado. Ei, já começou a ler a obra? Vai lá ler, é tão interessante, a história é bem legal. Aí não tive muito respaldo. Mas fiz a propaganda. Obrigada. E aproveito, então, já que quando vocês não perguntam, a semana que vem, se a professora Veridiana me permitir, eu posso mandar o link. As acadêmicas do mestrado vão ministrar um mini curso de africanidades, literaturas e minorias sociais no combate à violência contra a mulher. E aí elas vão trabalhar todos aqueles contos de Conceição Evaristo sobre esse tema da violência, e uma das obras analisadas será essa aqui, do vestibular, Conciá Vicente. O curso vai ser do dia 22, né, dia 23 ao dia 26, das 9 às 12, ao meio-dia, com certificado de 20 horas. Eu vou mandar, quem tiver interesse em se inscrever, ainda tem vaga. Perfeito, professora. Muito obrigada pela oportunidade. E eu compartilho com eles sempre lá no Siga, deixo certinho, organizado. E com certeza quem tem mais interesse aí, que vai prestar o vestibular, que vai fazer essas leituras, é uma grande oportunidade. E como a gente já vem reforçando, nem sempre só sobre literatura, mas sobre tudo que nós podemos aproveitar desses conhecimentos para elaborarmos, né, para fazermos as provas que estão por vir. Né? São conhecimentos compartilhados que nós podemos trocar e aplicar em outras áreas ali dos vestibulares e Enems da vida. Então, eu vou encerrar a gravação, pode ser? Nesse momento já temos... Gostaria de agradecer, vou fazer um agradecimento às professoras que estiveram conosco, às alunas do PIBID, a Gisele, que fez o vídeo lá para todos os estudantes terem acesso, né, a esse resumo. Muitas vezes a gente lê a obra, daí passa um tempo, tem tantas outras coisas, né, ver esses resumos não nos eximem da leitura, mas nos ajudam a relembrar dos detalhes, né, que nós precisamos. Agradecer a todas as oportunidades, as presenças, e eu só vou encerrar a gravação por enquanto, que eu sou um pouquinho nova nesse quesito. Se tiverem mais perguntas, podem fazê-las.